Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, às nossas aulas para o concurso de soldado bombeiro militar do estado do Pará, tudo bem? Dando continuidade aqui aos estudos do nosso edital, tudo bem? A gente vai ver que a gente já viu bastante coisa. A gente já viu toda essa parte inicial aqui, tudo bem? De mecânica, movimento em duas e três dimensões, todas essas aulas estão no canal, tudo bem? Conceito de deslocamento, velocidades, tudo bem? Aí hoje a gente vai ver exatamente essa outra parte aqui, ó. Aceleração, tudo bem? Escalar vetorial, queda livre, composição de movimento, tudo bem? Vamos ver se dá para ver hoje lançamento oblíquo e lançamento horizontal, ok? Movimento circular vai ser na próxima aula, ok? Outra coisa, a gente também já viu outra parte da física, tudo bem? Nas nossas aulas, também tem no canal. A gente já viu aqui, ó. A gente já viu essa parte aqui de temperatura, tudo bem? Cadê a temperatura aqui? Aqui, ó. E vimos termometria, escala termométrica em geral. Vimos variação de temperatura. Também vamos ver calorimetria e esse resto aqui. Vimos também, em outra aula, eletrostática, cargas e campos eletrostáticos, ok? Quantização da carga e conservação da carga, tudo bem? Tudo isso que a gente já viu. Ou seja, vimos bastante coisa até em física, tudo bem? Em física. Aí hoje vamos ver os movimentos que são acelerados, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa lousa, vamos começar a aula. Bom, vamos trabalhar hoje os movimentos acelerados, ou seja, o movimento, ok? Uniformemente variado. Ou o famoso MUV, tudo bem? Que também pode ser retilíneo e pode ser chamado de MRUV quando for retilíneo, tudo bem? Pessoal, primeira coisa que a gente tem em mente aqui é que a quantidade desses conceitos no nosso dia a dia é muito maior do que quando do que movimento uniforme. Porque a maioria dos movimentos, a maioria dos movimentos na natureza são MUV, ok? Ou seja, a quantidade de problemas que a gente vai encontrar em MUV talvez seja bem maior do que MU, propriamente dito, tudo bem? O que caracteriza um movimento ser uniformemente variado, pessoal? Quer dizer que a sua aceleração, ou seja, aqui existe a aceleração, tudo bem? A aceleração ela já vai existir aqui. Se a existência da aceleração ela vai se concretizar, é porque a velocidade varia. Lembra que lá no movimento uniforme a velocidade não variava? Aqui no movimento uniformemente variado, a aceleração ela vai existir, tudo bem? Ela vai fazer com que a velocidade mude, tudo bem? Aí tá. E na natureza é mais comum encontrar os movimentos em que a velocidade escalar instantânea não é constante, ou seja, varia com o tempo, perfeitamente. Exatamente a aceleração que vai fazer esse movimento ser uniformemente variado, porque vai existir a aceleração, tudo bem? Então, preste atenção. O conceito de aceleração é bastante conhecido no nosso dia a dia. Quando dizemos que, por exemplo, precisamos acelerar o carro, queremos dizer que precisamos aumentar a sua velocidade, fazendo, portanto, variar o que? A velocidade. Se queremos diminuir a velocidade, por exemplo, do carro, variando também, dizemos que precisamos desacelerar o carro, ok? E nesse capítulo é exatamente isso, é o estudo, digamos assim, da aceleração ou da não aceleração de um corpo, por exemplo, tudo bem? Da mesma forma que a velocidade pode variar, a aceleração também pode variar, porém, essa variação, a variação da aceleração não será medida por nenhuma grandeza em especial, tudo bem? Aí como é que acontece? Ou seja, aqui nesse movimento vai existir a aceleração escalar média, tudo bem? Mas o que é a aceleração, tudo bem? A aceleração em termos matemáticos, tudo bem?
a aceleração em termos matemáticos nada mais é do que a aceleração, tudo bem? Em termos matemáticos, nada mais é do que a aceleração vai ser a variação da velocidade, ou seja, que vai variar é a velocidade num determinado intervalo de tempo. Ou seja, aqui a gente já entende que quem varia é a aceleração e não a velocidade. Tudo bem? Ou melhor dizendo, quem varia aqui é a velocidade por meio da existência da aceleração. Lá no movimento uniforme não tínhamos a aceleração, agora aqui temos, tudo bem? Por isso que a velocidade não variava lá, ok? Ou seja, temos a primeiro ente matemático, que é a fórmula exatamente da aceleração, tudo bem? Ou seja, a aceleração ela vai existir nesse tipo de problema, ok? A aceleração, ela pode ser a aceleração, né? Ela pode variar com ΔT, tudo bem? Ou seja, a aceleração ela pode vir a ser positiva ou ela pode vir a ser negativa, tudo bem? Isso vai depender muito do movimento, do tipo de movimento que a gente está vendo naquele momento, ok? Aí entramos no conceito de movimento acelerado e movimento retardado, tudo bem? O que seria o movimento acelerado e movimento retardado? É exatamente, a aceleração ela vai ditar as regras, tudo bem? Ou seja, o movimento acelerado e o movimento retardado, tudo bem? Ou seja, o que caracteriza um e o que caracteriza outro? Bom, movimento acelerado, o movimento é dito acelerado se ele se move cada vez mais rapidamente com o passar do tempo. Ou seja, definimos o movimento acelerado quando o módulo da velocidade escalar aumenta com o tempo. Ou seja, a velocidade aumenta. Ou seja, se o carro está, por exemplo, sei lá, a 20 km por hora e 2 segundos depois está a 40 km por hora, ou seja, o movimento é acelerado, ele está aumentando a sua velocidade, tudo bem? Aí, uma observação em relação a isso é que a gente não deve confundir esse conceito com velocidade cada vez maior. Porque um corpo cuja velocidade passa de, por exemplo, menos 20 km por hora para menos 60 km está acelerando, apesar de menos 60 km por hora ser menor que menos 20 km. Ou seja, acelerar significa aumentar o módulo da velocidade, tudo bem? Aí, no caso que o movimento pode se acelerar, pode ser nesse acelerado, né? Pode ser progressivo ou retrógrado. Se ele estiver indo na direção positiva do movimento, ele vai ser progressivo. Se ele estiver indo no sentido contrário do movimento, ele vai ser retrógrado. Tudo bem? Não é muito difícil de entender esse conceito de, ok? E é exatamente isso. O movimento vai ser acelerado quando a velocidade aumenta com o decorrer do tempo, ele vai ser retardado quando a velocidade diminuir no decorrer do tempo. No caso, o módulo da velocidade, ok? Tudo bem? Ou seja, movimento uniformemente variado, a gente tem que entender que a aceleração ela vai existir e que a velocidade vai variar, porque exatamente vai existir a aceleração. Temos que o movimento é acelerado quando a velocidade, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo, e retardado quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Tudo bem? Perfeito? Aí aqui, a gente tem que se atentar sempre para os sinais, tudo bem? Sempre para os sinais. Aí a gente vai entrar em outros entes matemáticos. Por exemplo, daqui dessa fórmula da aceleração, tudo bem? Eu estou tentando ser bem sucinto para não ficar um conteúdo muito grande, porque isso aqui dá muita pano para manga. Ou seja, a aceleração no movimento uniformemente variado nada mais é do que ΔV sobre ΔT. Tudo bem? Se considerarmos esse ΔV, já disse para vocês, delta quer dizer variação. Variação. Tudo bem? Delta quer dizer variação, vamos lá. Por exemplo, variação do H vai ser variação da entalpia. Seria a entalpia final menos a entalpia inicial. De novo, variação do quê? Do M. Sei lá, qualquer coisa. Seria o M final menos o M inicial. Sei lá, variação do espaço. O espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, a variação segue essa lógica aqui. Variação é o final menos o inicial, tudo bem?
Logo, a velocidade aqui, a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. E considerando que o t inicial aqui, o tempo inicial é zero, temos que ter aqui embaixo, tudo bem? E daqui, dessa a distribuição, né, dessa fórmula da aceleração, a gente pode chegar em outra equação matemática. Chegamos a essa primeira equação matemática, que nada mais é do que a fórmula da aceleração. E aqui a gente vai entrar na fórmula do que a gente chama função horária da velocidade. Lembra que lá no movimento uniforme a gente tinha a função horária do espaço, que era o sorvetão, o sorvete na realidade? Aqui a gente vai ter exatamente o seguinte, passa o t multiplicando, tudo bem? Passa o t multiplicando, vai ficar A vezes o t, ou t vezes o A, igual V final menos V inicial. Vou passar para lá o V inicial, tenho que V final é igual a V inicial mais AT. Ou seja, chegamos na segunda equação do movimento uniforme. A primeira é essa daqui, ó. Tudo bem? A primeira é essa, a segunda aqui é essa. Essa aqui trata do quê? Essa daqui é a função horária da velocidade. Lembra da função horária do espaço lá no movimento uniforme? Aqui vai ser diferente. Aqui, a velocidade final vai variar com o tempo. Ou seja, de novo, é uma função em que o gráfico é uma reta, porque função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Tudo bem? Me acompanhe no raciocínio. Ok? Ou seja, temos aqui a segunda equação, ou a segunda fórmula do movimento uniforme. Tudo bem? Que é a função horária da velocidade. Como é que é essa fórmula? Essa forma é exatamente V final igual a V inicial mais AT, em que a velocidade final vai variar com o tempo. Tudo bem? Perfeito? Ou seja, vimos que no movimento uniformemente variado existe uma aceleração, e que essa aceleração é o delta V sobre delta T, tudo bem? E fazendo as simplificações, chegamos à equação da função horária da velocidade no movimento uniforme, tudo bem? Tudo bem? E vamos dar o nome ao boi em relação a essa fórmula, ok? Essa fórmula, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, esse aqui é exatamente a velocidade final de um móvel, tudo bem? Velocidade final. Essa aqui é a velocidade inicial que o móvel está. Essa aqui é exatamente a aceleração. E esse aqui, o t, é o tempo. Quando se tratar de sistema internacional de unidade, temos o quê? Temos que a velocidade é em metro por segundo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, o tempo é em segundo. Se tiver alguma coisa diferente, você vai ter que transformar para essas daqui, tudo bem? Alguma dúvida? Vamos só fazer uma recapitulação aqui, sei lá, uma breve resumo sobre o que a gente viu. Para passar de quilômetro por hora, né, para metro por segundo, eu divido por 3,6 e para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Outra coisa, 1.000 quilômetros, ou melhor dizendo, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, tudo bem? Isso aqui é importante, essas conversões. E 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. É preciso disso aqui para fazer as conversões, porque às vezes ele não vai te dar, ele vai ser esperto o suficiente para não te oferecer as unidades no sistema internacional. Lógico, já fazer tu pensar. Tudo bem? Então, o que acontece? Ele vai tentar te enganar usando esses artifícios aqui, mas você já está preparado. Você sabe que para passar de quilômetro por hora, para metro por segundo, divide por 3,6 e o contrário multiplica, tudo bem? Mas assim, se você esquecer, se multiplica ou divide, pense o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo. Imagina que eu tenho
imagina que eu tenho, né? Imagina que eu tenho 360 km por hora. E eu quero passar isso para metro por segundo. Como é que eu faço? Divide por 3,6. Ou seja, fica 360 dividido para 3,6. Eu não gosto de trabalhar com essas vírgulas aqui, então eu multiplico em cima e embaixo por 10. Por quê? Porque eu vou eliminar essa vírgula aqui. Quando eu multiplico por 10, a vírgula corre uma casa para a direita. Tudo bem? Ou seja, em cima vai ficar 3.600 e embaixo vai ficar 36. Vamos fazer uma aula só de matemática básica para vocês, tudo bem? Vai ficar 3.600 dividido para 36. Não dá por 3, dá por 36. 36 dividido para 36 é 1. 1 vezes 36, 36. Para 36, nada. Bota esses zeros aqui. 1, 2, ok? Ou seja, 360 km por hora é uma coisa que 100 metros por segundo, tudo bem? Ou seja, de km por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. E o contrário eu multiplico, ok? Perfeito, perfeito, perfeito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lembrando que o meu Instagram é Miguel Jonas, _, tudo bem? Siga lá que eu vou estar dando mais dicas para vocês. Continuando, foi só um momento aqui de uma alta propagação aqui. Tudo bem? Vamos lá? Ou seja, vimos até aqui o seguinte, fazendo um breve analogia aqui. Vimos que o movimento uniformemente variado tem aceleração. Se ele tem aceleração, a velocidade varia. Quando o módulo da velocidade aumentar com o tempo, o movimento é dito acelerado. Quando o módulo da velocidade diminuir com o tempo, ele é dito retardado. Tudo bem? E temos que a fórmula da aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. E a variação da velocidade nada mais é do que a velocidade final menos velocidade inicial. Ok? Vimos também que uma das primeiras formas do movimento uniformemente variado é a aceleração, tá? E que a segunda forma do movimento uniformemente variado é a função horária da velocidade, em que a função horária da velocidade é a velocidade final igual à velocidade inicial mais AT, em que VF é a velocidade final, V inicial é V0 a velocidade inicial, A é a aceleração e T de tempo, tudo bem? Vimos também que na matemática, delta quer dizer que é a variação do quê? Do inicial menos do final. No caso, é final menos inicial, tudo bem? Aí vimos que a função horária da velocidade, ela tem essas denominações, e que no sistema internacional a velocidade é em metro por segundo, a aceleração é em metro por segundo ao quadrado, o tempo em segundos, tudo bem? Vimos também que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Vimos também que, para fazer a conversão de quilômetro para metro, eu tenho que considerar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Tudo bem? E para fazer a conversão de horas para minuto, eu tenho que saber que 1 hora é 60 minutos. E para fazer a conversão de minuto para segundo, eu tenho que saber que 1 minuto vale 60 segundos, ok? É muita informação, mas vocês precisam anotar, precisam estar com os materiais de vocês. Fiz um exemplo aqui da conversão, tudo bem? Tudo bem até aqui? Perfeito. Aí agora, é informação para caramba. Ok? Aí assim, aí a gente tem a chamada, eu não vou demonstrar para vocês como é que faz isso, tudo bem? Mas, no movimento uniformemente variado, a gente tem outra fórmula, tudo bem? Que não é mais o sorvete, e sim o sorvetão, tudo bem? Vamos lá. Aqui no movimento uniforme, a gente também tem uma função horária do espaço, tudo bem? Função horária do espaço, ok? Essa função horária do espaço nada mais é do que o S final é igual a S inicial mais V0T mais AT quadrado sobre 2, tudo bem? Essa aqui, vou passar para uma próxima folha, tudo bem? Temos que a função horária do espaço no MUV tem essa cara aqui, ó. O espaço final é igual ao espaço inicial mais V0T
mais AT quadrado sobre 2, tudo bem? O que isso quer dizer, pessoal? Que a gente tem uma função do espaço que vai variar com o tempo, tudo bem? Lógico, essa aqui não é mais uma função do segundo grau, e sim do segundo grau, tudo bem? Na próxima aula, a gente vai ver lá no meu canal, na parte de matemática, função do segundo grau. Eu vou esmiuçar de uma maneira que você nunca viu função do segundo grau, tudo bem? Ok? Para quem não me conhece, me chamo Miguel Jonas, sou aspirante oficial da Marinha Mercante e já passei em várias faculdades que cobram essas coisas, tudo bem? Vamos lá. O espaço final é igual ao espaço inicial mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O que isso quer dizer? Que essa fórmula aqui, isso aqui, o SF é o espaço final. Tudo bem? Esse cara aqui, ele é o espaço, né? Espaço inicial. Logo, o V0 vai ser a velocidade inicial. Isso aqui é a terceira fórmula do movimento uniformemente variado. A é de aceleração, né? E T de tempo, tudo bem? No sistema internacional você já sabe os pormenores, ok? Tudo bem? Então, se tomarmos o início do movimento em T diferente de zero, a função horária do espaço do movimento uniformemente variado é expressa por, de novo, S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2, tudo bem? Aí tá, se conhecemos a função horária do espaço, podemos determinar os valores de S0, que é o S inicial, V0, que é a velocidade inicial, e a aceleração. E também a própria função horária da velocidade, ok? Tudo bem? E a velocidade escalar média não muda, tudo bem? Pessoal, outra informação muito importante. No movimento uniformemente variado, a gente tem outra fórmula, tudo bem? Eu vou fazer um resumo muito legal dessas fórmulas, tudo bem? A gente tem uma chamada... Eu não vou explicar de onde vem essas fórmulas. Tem que aceitar que elas são do movimento uniformemente variado, porque essa aula não é aula de demonstração, é aula de você saber o que é, para o que serve e como você vai usar na sua prova, tudo bem? Equação de Torricelli, tudo bem? A equação de Torricelli tem a seguinte característica, tudo bem? Vamos lá. A equação de Torricelli é o seguinte, é V final ao quadrado igual V inicial ao quadrado, mais ou menos, né, que a gente vai explicar isso aqui duas vezes a aceleração vezes o ΔS, tudo bem? De novo, isso aqui vai ser velocidade final, né? V0, velocidade inicial, A de aceleração e ΔS de variação de espaço, tudo bem? Perfeito. Pessoal, ou seja, essa aqui no caso seria a quarta fórmula do movimento uniformemente variado. Tem que saber essa fórmula. Vai ter professor que vai usar de artifício, não é importante. Não. Essas fórmulas que eu passei para vocês são as coisas mais importantes desse movimento, tudo bem? E a gente vai ver os pormenores desse movimento quando a gente for resolver questões, tudo bem? Mas, por exemplo, tudo bem? Por exemplo, imagina uma situação hipotética, né? Imagina que em determinada situação de um problema físico, ele não te dê o tempo, mas te dê a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e te pede o ΔS. A única fórmula, né, que te dá isso é a equação de Torricelli, porque perceba, na equação de Torricelli a gente não tem o tempo, é a única fórmula que não tem o tempo, tudo bem? Então, os pormenores dessa fórmula é exatamente essa. Por que a Torricelli ela é uma arma poderosíssima? Porque ela não tem um tempo. Então, imagina, por exemplo, imagina o exemplo, que o garoto está em cima de um prédio e deixa cair, por exemplo, uma pedra. Só que ele não te deu o tempo de queda.
mas ele te deu a velocidade inicial, ele te deu a velocidade com que a pedra vai cair no chão, e te deu a altura do prédio. E a aceleração é a aceleração da gravidade, né? Então, é o seguinte, ele vai, por exemplo, te pedir a altura do prédio. A única forma que vai dar para você fazer isso é a equação de Torricelli, tudo bem? Exatamente isso, porque ele envolveu todas essas incógnitas e não te deu tempo. Por isso que a equação de Torricelli é uma ferramenta muito necessária, tudo bem? Em movimentos, por exemplo, verticais, a gente trabalha muito com essa fórmula, tudo bem? O pormenor dessa equação de Torricelli é o seguinte, é que, por exemplo, às vezes, quando o nosso referencial para baixo é positivo a gravidade, né? Ou seja, no lançamento de baixo para cima, a gente considera como a gravidade é negativa. Aí na equação de Torricelli ficaria o símbolo de negativo na aceleração. E quando ele está caindo, né, a gente considera que o G é positivo. No caso, seria positivo a aceleração. Ok? Assim, esse foi um breve resumo do movimento uniformemente variado, tudo bem? Aí é o seguinte, vamos fazer uma questão aqui para vocês pegarem mais ou menos como é que cai, tudo bem? Esse tipo de questão em prova, ok? Só um minutinho. Ok? Olha, por exemplo, essa questão aqui. Ok? Só um exemplo, depois fazer um resumo. Ok? Olha só, uma pedra, foi o que eu falei para vocês, uma pedra abandonada do alto de um edifício eleva 2 segundos para atingir o solo. Determine, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, A altura do edifício, B, a velocidade com que a pedra atinge o solo. Vamos lá tentar fazer essa questão? Nunca fiz, tudo bem? Vou fazer agora. Vamos lá. Imagina o seguinte, vamos para uma próxima página aqui, vou fazer um exemplo. Vou usar alguma dessas formas, tudo bem? Imagina, Cid, que eu tenho um prédio, né? Aqui, tudo bem? Imagina que eu tenho esse prédio aqui. Tudo bem? Imagina que ele está aqui, simétrico, sei lá. Ok? Imagina que eu tenho esse prédio, ok? E imagina que eu deixo cair aqui de cima do prédio, tudo bem? Imagina que eu deixo cair aqui de cima do prédio, dessa altura aqui, mais ou menos. Essa altura aqui de cima, tudo bem? Que eu deixo cair, por exemplo, uma pedra. Olha só, essa daqui é a altura do prédio, tudo bem? A altura do prédio. Ou seja, isso aqui vai ser o H da altura do prédio, ok? Eu deixo cair daqui de cima uma pedra. Se eu deixo cair, eu não joguei. Se eu deixo cair, é porque a velocidade inicial era zero. Tudo bem? Velocidade inicial era zero. Aí, essa altura aqui, essa velocidade que ele vai chegar aqui é a velocidade final, tudo bem? Ou seja, aí o que foi mais que ele deu pra gente? Ele deu o seguinte, uma pedra banada do alto de um edifício leva 2 segundos para atingir o solo. Ou seja, ele te deu tempo. Nesse caso, ele te deu tempo e te deu a aceleração da gravidade. Ele te deu o seguinte, te deu o quê? Te deu que o tempo é de 2 segundos, ou seja, ele demorou 2 segundos para atingir o solo nessa queda aqui. E deu-te que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Uma curiosidade é que, na maioria das vezes, a gente vai considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer o seguinte, a altura do prédio. A altura do prédio nada mais é do que o S. O S o quê? O que é o S? Não é o espaço que ele percorreu no movimento? Em movimentos verticais, o S vai fazer o papel, o H vai fazer o papel do S, tudo bem? Ou seja, se a gente for usar, por exemplo, quais as fórmulas que a gente tem nesse movimento, né, que é o movimento uniformemente variado? A gente tem a primeira fórmula, que eu disse para vocês, que é A igual a ΔV sobre ΔS, né? E dessa fórmula deriva essa outra fórmula, que é V final, que é V inicial, mais AT. A terceira fórmula, né, que a gente viu é o sorvetão, S final igual a S inicial, mais V inicial vezes o T, mais A T quadrado sobre 2, tudo bem? E no quarto que a gente viu foi o seguinte, a gente viu o V final ao quadrado, igual V inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, ok? E basicamente essa forma. Se eu estiver esquecendo, depois vocês me falam aí, tudo bem nos comentários. Ou seja, ele deu tempo, presta atenção, ele deu tempo, deu gravidade, deu velocidade inicial e quer saber a velocidade final. Olha só qual a fórmula que dá para usar. Ó, olha a fórmula que dá para usar aqui para calcular o quê?
O que é que dá para calcular aqui? A velocidade final, né? Vamos fazer logo a velocidade final. Mas o que é que ele pede na letra A? Ele pede a altura do edifício. Vamos fazer a altura do edifício, que é o S. Quando o movimento for vertical, você vai trocar o S pelo H. Como assim? Você vai pegar a função aqui, ó, e vai trocar tudo que é S por H. Você vai ficar H final é igual a H inicial mais V0 vezes o T mais A T quadrado sobre 2. Como é que vai ficar? Letra A, né? Letra A. Ele quer saber a altura do prédio, então vai ficar H final, né? H final. Esse H inicial aqui seria exatamente essa variação da altura do prédio, tudo bem? Aí, se eu passar para lá, a variação da altura ficaria ΔH. ΔH, né? Se eu passar para lá, ficaria a variação do H. H final mais H inicial, ou seja, ΔH é igual. Qual a velocidade inicial? A velocidade inicial é zero, porque ele foi abandonado. Então, isso aqui tudo vai dar zero. Ou seja, vai ficar só... E a aceleração, nesse caso, na aceleração da gravidade, vai ficar G T quadrado sobre 2. Ou seja, essa altura do prédio, que é a variação do prédio, né? Vai ser o G, que vai ser 10, diminuído para quanto? Diminuído para 10 dividido para 2, que vai dar 5. 5 vezes o T. Qual o tempo? De 2 segundos. Já 2 ao quadrado. Vai ficar 5 vezes 4, que vai dar o quê? 20 metros, ok? Ou seja, o prédio, nesse caso, vai ter 20 metros de altura, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Agora vamos encontrar, né, exatamente a velocidade final que ele pede. A velocidade final eu já disse para vocês. É V final igual V inicial mais AT. Tudo bem? V final que a gente quer saber. E V inicial é 0, né? Então fica G, que é 10, vezes A vezes o tempo, que foi de 2 segundos, né? No caso é 10, que é a gravidade, vezes 2. Que vai dar o quê? Que vai dar exatamente 20 metros por segundo. Vamos ver se é isso mesmo, tudo bem? É isso mesmo. Vai ficar 20 metros por segundo, coincidiu com a altura do prédio, ok? Tudo bem? A altura do prédio é 20 metros e a velocidade é 20 metros por segundo, tudo bem? Ou seja, pessoal, sempre que você tiver um problema que envolve o movimento uniforme, por que a queda de um objeto de um prédio é um movimento uniformemente variado? Porque ele varia, a velocidade está variando, porque existe a aceleração. Nesse caso, é a aceleração da gravidade, tudo bem? Ou seja, essas são as fórmulas, esse é o conteúdo do movimento uniformemente variado. Ou seja, tu tem que se atentar para essas fórmulas aqui, tudo bem? Tem que se atentar para essas fórmulas aqui e saber aonde aplicar cada uma. Quando o movimento for vertical, tu vai trocar o S por H, tudo bem? E fazer exatamente esse jogo do sinal. Ou seja, aqui a gente tem a aceleração, tem a velocidade, tem a função do horário do espaço e tem o Torricelli, tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo questões desse tópico, tudo bem? E vamos também fazer uma revisão abrangente nas próximas aulas, ok? Então, assim, fique conosco que a gente vai colocar todo o conteúdo para o Corpo de Bombeiros, tudo bem? Então, vou fazer um resumo para encerrar a aula, para não ficar muito extensa essa aula, tudo bem? Estamos vendo aqui, pessoal, o movimento uniformemente variado. O que caracteriza o movimento uniformemente variado? O que caracteriza o movimento uniformemente variado é exatamente a aceleração, ou melhor, a existência da aceleração. Tudo bem? E nessa aceleração, melhor dizendo, faz variar a velocidade. Tudo bem? Ou seja, no movimento uniformemente variado, ou seja, no MUV, a velocidade varia. E uma das primeiras fórmulas que a gente tem nesse movimento é exatamente a fórmula essa fórmula aqui, ó, da velocidade, ou melhor dizendo, da aceleração, em que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tudo bem? Aí a gente viu que a aceleração é uma das primeiras fórmulas e vimos que a função horária da velocidade, que é essa daqui, ó, que é essa daqui, é a segunda fórmula desse movimento, tudo bem? V0 mais AT, V0 mais AT, que isso aqui é uma função do primeiro grau, porque o T tem expoente 1, ok? Pessoal, vimos as outras questões desse movimento. Vimos que no sistema nacional a velocidade é metro por segundo, a aceleração é metro por segundo ao quadrado e o tempo é em segundos, tudo bem?
Vimos também que quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 30,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico por 3,6. E para alguns cálculos, alguns exemplos, algumas questões, eu tenho que considerar que, na realidade, é assim que faz a conversão de quilômetro para metro, em que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Tudo bem? E 1 hora é 60 minutos, tudo bem? E 1 minuto é 60 segundos, ok? Fizemos um exemplo da conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, tudo bem? E vimos a função horária do espaço, tudo bem? E para movimentos verticais, essa fórmula ela muda, no caso, no lugar do S eu coloco H, que é de altura, tudo bem? E como é altura, vai ficar a aceleração é a gravidade, tudo bem? E se o movimento estiver caindo, a gravidade é positiva. Se o movimento estiver subindo, a gravidade ela é negativa. Se atente a isso, tudo bem? Vimos também a função horária do espaço, né? Que S é final, igual a S inicial, mais vezes zero t mais AT ao quadrado sobre 2, em movimentos horizontais normais, tudo bem? Vimos também que tem movimentos que não tem ou não te dão o tempo, e você usa a equação de Torricelli, tudo bem? E que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A vezes delta S. Esse mais ou menos é porque às vezes ele está acelerando, às vezes ele está desacelerando, ok? E fizemos um exemplo que a gente viu que a queda de uma pedra de um prédio é exatamente um movimento uniformemente variado. Achamos a altura, né, por gt² sobre 2, fazendo os devidos cálculos físicos e matemáticos, tudo bem? Encontramos que a altura do prédio é 20 metros. E a velocidade com que a pedra vai cair no chão é 20 metros por segundo, tudo bem? Ou seja, fechamos mais um tópico de física, tudo bem? Então, vamos continuar dando prosseguimento nas nossas aulas, tudo bem? Mas, assim, o que a gente pede para vocês sempre é que vocês curtam, tudo bem? Curtam, compartilhem esse vídeo, tudo bem? E se inscrevam no canal, tudo bem? E lá no Instagram, tudo bem? Eu me chamo Miguel Jonas _, tudo bem? Então me sigam lá, continuem conosco que a gente vai dar todo o conteúdo de exatas para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tudo bem? Então até a próxima e Deus abençoe, rapaziada. Bons estudos.